Graça e paz, irmãos, abençoado com toda sorte de bênção. Quero agradecer pela sua presença, irmão, você que tem acompanhado o nosso canal pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, e agradecer a Deus pela sua vida. Inscreve no nosso canal, dá um joinha, envia os vídeos para outras pessoas. E eu quero agradecer também aos nossos irmãos que reúnem aqui conosco na igreja Fé em Graça. Um abraço aí para vocês. Estamos aí juntos aí nessa mensagem abençoada. E hoje eu separei um tema, irmão, para nossa meditação, que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E eu coloquei um tema bem, um tema com propósito aqui de balançar mesmo você que tem atentado para essa mensagem do Evangelho da Graça. Estamos começando um novo ano nesse momento e já ouvimos aí muito no YouTube, no Facebook, as pessoas profetizando que o ano de 2021 vai ser pior do que o ano de 2020. As pessoas parecem que eles não conhecem o que é boas novas de salvação e já começa o ano profetizando derrota e esperando que as coisas de ruim aconteçam e baseando tudo no Evangelho. Então essa mensagem é mais para nós entendermos realmente, será que isso tudo que estão pregando é verdade? Então eu tirei nessa noite para nós meditarmos um pouco nesses versículos. Mateus 24, versículo 14. Eu coloquei aqui, o Evangelho já foi pregado no mundo todo. Vamos estar lendo então Mateus 24, 14, diz assim: E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando Jesus ele dá as últimas instruções para os discípulos, ele manda os discípulos ir pregar o Evangelho a todo mundo. E quando aquele Evangelho do Reino fosse pregado em todo mundo, viria o fim. O fim de quê? O fim do planeta Terra ou o fim daquele sistema mosaico, que era na consumação do século? A palavra mundo, se nós pegarmos a palavra mundo e transportar ela para o mundo de hoje, nós vamos atropelar muitos versículos da Bíblia. Então, quando diz a palavra mundo, quando ele expressava lá, não era o mundo todo, era o mundo daquela época habitado. E para confirmar isso, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aí. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Olha a palavra aí. Naquele dia saiu o recenseamento para que todo mundo fosse ser numerado, ser contado, fizeram um recenseamento. Então, se eu pegar essa palavra que todo mundo foi convocado para essa eleição, para esse recenseamento, será que já existia o Brasil? Então nós não podemos pegar a palavra de Mateus 24, 14 e dizer que é para o mundo todo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28, só para você ver o que significava a palavra mundo naquela época. Diz assim, Atos 11, 28. E levantando-se um deles, de nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Então você pode ver aqui que a palavra mundo lá era normal para eles, não o planeta Terra, mas no mundo habitado daquela época. Será que a fome veio no mundo todo?
ou essa palavra era naquele mundo habitado daquela época? Mais um texto que está se referindo à palavra mundo. Romanos capítulo 16, versículo 26 diz assim: mas agora manifestou, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Então, quando Paulo estava falando essa palavra lá para os romanos, ele estava dizendo que agora a palavra de Deus foi conhecida em todas as nações, ou em todo o mundo. Então, será que ele estava referindo ao mundo de hoje, ou era o mundo daquela época habitado? Mais um texto, Romanos capítulo 1, a palavra mundo. Romanos 1:8 diz assim: primeiramente, dou graça ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Você consegue entender que a palavra mundo não significava a palavra planeta todos, planeta Terra? A palavra mundo era normal para eles um mundo habitado, aquele mundo onde Paulo pregava, onde os discípulos andavam, era aquele mundo habitado. E agora nós vamos, se o evangelho já foi pregado em todo mundo, o que faltaria então? Então nós vamos aqui, você pode pensar assim, mas Mateus está dizendo que Jesus deu uma ordem para quem? Ele deu uma ordem para os 12 discípulos, para que quando eles fossem pregar no mundo todo, o mundo habitado daquela época, viria o fim do sistema mosaico. Mateus 24 diz: quando aquele evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, então viria o fim. Agora nós vamos ver o cumprimento dessa palavra. Aqui tem uma ordem: quando aquele evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. Romanos capítulo 10, versículo 8, está dizendo assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Você nota que Jesus disse que quando o evangelho fosse pregado no mundo todo, viria o fim. Agora Paulo está afirmando que o evangelho já tinha sido pregado no mundo todo. Se Jesus disse que o fim do século ia acontecer quando o evangelho fosse pregado, Paulo ele já estava afirmando que o evangelho já tinha sido pregado. Irmão, Deus jamais faria uma obra incompleta. Igual hoje estão aí, tem que pregar para que Jesus vir, Já tem 2.000 anos que não acontece nada. A Primeira Guerra Mundial, Jesus estava vindo. Segunda Guerra, Jesus estava vindo. Hitler com o massacre dos judeus, Jesus estava vindo. A gripe do frango, Jesus está vindo. A gripe do porco, Jesus está vindo. AIDS, Jesus estava vindo. Agora o coronavírus, Jesus está vindo. Você nota que o mundo não conhece realmente a Escritura e nem o seu cumprimento e fica dizendo que Jesus vai voltar. Irmão, Jesus já voltou. Voltou com juízo no ano 70 em Israel, derrubou o templo, tirou todo o aparato dos judeus e fez de dois povos apenas um. Nós precisamos servir a Deus hoje em espírito e verdade. A lei foi abolida e hoje é a lei do espírito. E as pessoas estão esperando Jesus vir. Jesus já veio, mora em nós. Nós precisamos, irmão, reinar para sempre. Tirar essa loucura da cabeça de esperar anticristo, esperar falsos profetas e ser enganado e morrer e nunca ver realmente aquilo que Deus reservou para conosco. Marcos capítulo 16, versículo 15, um versículo bem conhecido. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Então, Marcos está dizendo que Jesus deu uma ordem. Deu uma ordem para quem? Para os discípulos. Ainda disse ainda que os discípulos não poderiam entrar em cidade samaritana e nem ir aos gentios. Eles tinham que permanecer na região ali de Jerusalém. O cumprimento dessa palavra. Vamos ver. Colossenses capítulo 1 tinha uma ordem, agora um cumprimento. Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz assim: se é que permanecer na fé, fundado e firme, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Você nota que a Bíblia está afirmando que Paulo, ele pregou o evangelho debaixo do céu todo, em todos os lugares. Mas será que Paulo passou aqui no Brasil? A palavra, irmão, deles, mundo, era o mundo habitado daquela época. Eu não posso pregar um texto de Mateus e quando esse evangelho for pregado em todo mundo, viria o fim. Mas Paulo está afirmando que o fim já veio. Era o fim daquele aion, era o fim da velha aliança. É quando Deus traria o juízo para Israel. A igreja hoje já foi justificada, lavada, está reinando com Cristo, mas está esperando um juízo. E eu já fiquei esperando o juízo há 20 anos. Mas graças a Deus, irmão, eu fui liberto desse juízo. Eu fui liberto desse sistema que lê a Bíblia pela metade. Então você que tem visto as nossas mensagens, eu sei que choca um pouquinho, mas não fique chocado. Tenta entender realmente na Escritura, realmente, se isso é verdade que andam pregando por aí. Outra ordem, Mateus capítulo 28. Eu estou dizendo, mostrando para você a ordem e o cumprimento daquela ordem. Mateus 28, 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Cristo tinha em mente a consumação do século? A consumação do século seria o fim do templo dos judeus, era o fim do dízimo, era o fim do sacrifício, e aquilo era a consumação do século. Paulo chega a citar em Hebreus capítulo 1, que diz assim, havendo Deus, Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele falou através do Filho. A Bíblia diz também na primeira carta de Pedro, não está escrito aqui, capítulo 4, versículo 7, Pedro diz, o fim de todas as coisas já tem chegado. Então não podemos pegar esse versículo, fazer de conta que ele estava falando para nós e ficarmos esperando o fim. Ele está aprovando que o fim de todas as coisas já estava chegando naquele momento lá, que era no primeiro século. Nós vamos ver o cumprimento agora. Romanos capítulo 1. Romanos, já citei Romanos, vamos ver aqui. Colossenses, capítulo 1 e 6 diz assim, que já chegou a vós, como também em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, Paulo estava afirmando que todo mundo conheceu a graça de Cristo. Será que era todo o planeta Terra ou era um mundo habitado? Então, irmão, deixa essa palavra para a sua meditação, para você entender qual é a concepção de mundo. Quando a Bíblia disse que quando o Evangelho fosse pregado no mundo todo, viria o fim. O Evangelho já no primeiro século foi pregado, o fim veio, o fim daquela antiga aliança, da lei de Moisés,
o fim do sacrifício, o fim de toda a lei de Moisés, para que ele estabelecesse o seu reino eterno. Nós vamos falar outro dia, que a gente fala que Jesus veio, mas às vezes você não tem uma confirmação. Nós vamos falar como foi a vinda dele em qualquer dia desse, em uma mensagem nossa. Para terminar, então, Simar, se Jesus já veio, já consumou todas as coisas, o que nós estamos fazendo aqui? Efésios capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmão, quando Paulo fala isso para os Efésios, Paulo estava referindo a eles, não a nós. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. O que Paulo tinha em mente? Paulo tinha em mente o pecado de Adão. Quando Adão pecou, todo foi destituído da glória de Deus. Quando Cristo vem e encontra todo mundo morto no pecado de Adão, ele saiu trazendo a mensagem. Com a sua morte na cruz, ele resgata todos os espíritos que Adão tinha perdido. A Bíblia diz que no livro de Romanos 5, por um homem entrou o pecado e por um homem o pecado saiu. Para que ele resgatou aquele povo? No verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Você nota que Paulo, quando ele dizia o fim do século tem chegado, e quando ele dizia para o futuro, para a igreja de hoje, no verso 7, para mostrar no século vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo. Então, Paulo está afirmando que Deus foi tão bom que perdoou o pecado deles na cruz para mostrar no século vindouro a riqueza da sua graça. E o verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Irmão, a salvação não tem mérito humano. Pela graça sois salvo. E o verso 9 diz: não vem das obras. A salvação não vem de obra, irmão. Você pode fazer a obra maior do mundo. Você não é salvo pelas suas atitudes. Você só foi salvo porque Cristo resolveu salvar o mundo pelo seu sacrifício. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, verso 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Quando Adão, o primeiro homem Adão, foi criado, todos dependiam da atitude de Adão. Quando Adão peca, ele é separado de Deus. Qual era o pecado de Adão, Simão? O pecado de Adão foi dizer que ele não precisava de Deus. Deus todo dia vinha no jardim, ele tinha uma intimidade com Deus. Quando ele come da fruta, essa intimidade é cortada. Deus tira ele da sua presença, lança para um lugar arenoso, igual a Bíblia diz, e bota um anjo no jardim, para que Adão não tivesse mais acesso à presença de Deus. Então, quando Adão comeu a fruta, ele morreu espiritualmente ou materialmente? Ele morreu espiritualmente. Ele sai já do jardim andando, mas já sai morto no espírito. Através de Adão, todos pecaram. Quando chega na cruz, irmãos, ele troca o pecado de Adão pelo perdão. Assim que por um homem entrou o pecado, por um homem o pecado saiu. Mas as pessoas dizem que o pecado não saiu. Jesus
tirou o pecado do mundo. Zacarias 3:9 diz assim: eu tirarei o pecado desta nação em apenas um dia. João, quando viu Jesus, João 1, verso 29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 8 vai dizer que apenas com uma oferta ele aperfeiçoou para sempre. Com apenas um sacrifício, Cristo já perdoou desde lá do primeiro século. Nós precisamos entender que o pecado foi perdoado, mas as obras da carne não é o pecado de Adão. A carne, tudo que ela plantar, ela vai colher, mas não tem nada a ver com o pecado de Adão. Nós herdamos a natureza de Adão, mas a condenação na cruz ela foi tirada. Então você nota que nós precisamos reinar em vida, reinar em perfeita vitória, pecado perdoado. A Bíblia diz: se você tem a consciência de pecado, como é que você vai viver, irmão? Se eles, os sacerdotes, de ano a ano, sacrificavam animal e purificavam eles na carne, e eles viviam aquele ano todos com a consciência pura, quanto mais o sangue de Cristo purificou a consciência. E eu deixo essa meditação para você. Inscreve no nosso canal. Eu agradeço pela sua presença, pelo seu like, e divulga essa mensagem. E que Deus possa continuar abençoando as suas vidas. Um abraço, até mais.